Alô, amigos do portal Via Pública, conversas com Dilmar Rodrigues, sempre uma conversa interessante, de interesse da nossa comunidade. Se você quer acompanhar as nossas outras conversas, vai no site Tevia, né? Isso, né, Samuca? Samuca já saltou ali. tevia.com.br, lá você vai, dentro do portal Via Pública, você vai encontrar as nossas entrevistas, outras conversas, esta conversa também, você vai poder assistir agora ou depois, fique à vontade. Nossa conversa de hoje, meus amigos e minhas amigas, ela é uma sequência do que nós já conversamos com o Dr. Lucas, que é o delegado da DPCAM, que fala sobre a violência da mulher e aqueles números que foram apresentados. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada naqueles números, são números interessantes da violência registrada contra a mulher aqui no município de Curitibanos. Violência essa que a polícia tem conhecimento, que foi registrada e que, com certeza, os especialistas sabem que isso pode ser muito maior, esses números aí também. Hoje nós vamos repercutir esta violência a partir da psicologia, por isso a nossa convidada de hoje é a Morgana Brocardo Dias, psicóloga, também prestando serviço no CREAS, que é o Centro de Referência especializado em assistência social aqui no município de Curitibanos. Morgana, muito obrigado pela sua prontidão em atender o nosso convite aqui. Eu que agradeço. Uma satisfação imensa participando desse programa. Morgana, nós vivemos de modismo. Então a moda agora é a gente estar falando sobre violência contra a mulher ou isso é uma situação que agora se fala? Na verdade, é um assunto bastante polêmico, que sempre existiu, só que sempre foi muito camuflado, né? Hoje em dia, com as delegacias especializadas em atendimento à mulher, esse assunto com certeza tem vindo mais à tona, onde as pessoas estão tendo, embora não ainda como deveria, né? Depois da Lei Maria da Penha, né? Depois de sancionada a lei em 2006, estão tendo mais coragem de denunciar, né? As vítimas, não que isso não acontecia no passado, acontecia muito, só que as pessoas não tinham não se direcionavam, né, até um local para denunciar, registrar o BO e serem atendidas, né. Muito bem, então, baseado nisso e que tanto se tem falado, e agora a gente precisa falar sobre isso, porque quem assistiu o jornal, as informações de TV, os sites de informação, essa violência, e nós já falamos na conversa com o Dr. Lucas, ela não está restrita apenas às classes mais baixas. Daí o caso da Luísa Brunet, que teve a coragem, um mês depois de ter sofrido uma agressão lá do seu companheiro, a qual ela está acusando, né, que é um empresário dos mais ricos aí do Brasil, que é o Lírio Parisotto, enfim, é o nome que a gente está dizendo aqui, porque é baseado nessas informações que a mídia está dizendo, ela o acusa desta agressão. Ou seja, por que disso? Onde começa esta situação? Aonde se desencadeia essa violência? É a questão do macho que tem que mostrar a sua força quando não tem argumentos? Começa por aí ou não? Assim, a violência ela pode se desencadear de vários fatores, né, que podem levar à violência. Dentre eles, o uso de álcool, né, o uso de substâncias ilícitas, né, sabe, drogas, né, ou ele pode ser motivado por ciúmes, né, ciúmes onde o marido ou o namorado ou o agressor, né, tem pela vítima, tem muito ciúme, geralmente, né, e isso provoca uma discussão, uma tensão no relacionamento e parte muitas vezes para agressão física, né? Agressão física. Isso. Não, como você falou, assim, muito bem lembrado, não é exclusivo das classes mais baixas, né? A violência, ela acontece em todas as classes sociais, em todos os gêneros, religião, independente de religião, de qualquer forma de crença, então ela acontece, né? Ela acontece em todas as classes sociais, só que ela acontece principalmente com as mulheres. As mulheres são as que mais sofrem a violência doméstica, né? Que a gente chama, que ela pode ser... tem vários tipos de violência. Vamos enumerar alguns aí que você possa...
Então, eu gostaria né? que você até começasse. Quais são assim, as principais? Como começa, onde tem o início? Lá dentro de casa, onde começa os primeiros indícios de que daqui a pouco essa violência ela vai ser física, de machucar o físico muito mais do que a alma que já está totalmente dilacerada, certamente. Tem vários tipos de violência, né? Antes de eu responder essa tua pergunta, né, como eu estava falando, tem a violência doméstica, ela pode ser sob a forma de violência sexual, violência física, violência psicológica, né? Dentre outras, ainda que existem, né? Que existem mais algumas formas de violência, mas essas são as principais. E envolve geralmente a mulher, né? Então, como alguns autores citam, a violência ela possui um ciclo, que a gente chama do ciclo da violência. Como que esse ciclo começa? Ele possui 3 fases. A primeira fase, que é muito fácil da gente que tem um manejo do dia a dia, né, da gente detectar. Começa com uma discussão mais acalorada, né, entre as duas pessoas, o agressor e a vítima, onde gera uma certa tensão, né, uma tensão nervosa, fica aquele vazio, aquela coisa no ar, sabe? Aquele mal-estar entre as duas pessoas. A segunda fase, né, do ciclo, então, é a explosão da violência, onde o agressor parte, então, para agressividade, para violência física, né? E a terceira fase, que é uma fase muito importante, que é a fase da lua de mel. O que é essa fase da lua de mel? Que a gente, né, o próprio nome já diz. É onde o abusador, o agressor, ele pede desculpas para a vítima, para a mulher, faz 1000 promessas, dá presentes, quando possível, né? Quer tentar comprar a mulher, pedindo perdão por aquele ato que ele fez, como se ele se arrependesse e tentasse voltar atrás. E é aí que mora o grande perigo. Por quê? Porque muitas vezes a mulher acredita nisso, sabe? Ela acredita nisso, perdoa, né? Perdoa o marido, a pessoa com que ela está convivendo, com quem ela foi agredida, e volta normalmente a se relacionar com a pessoa. Só que o que acontece? A gente sabe que uma mudança de atitude, uma mudança objetiva, não é de um dia para o outro, né? A pessoa pode prometer 1001 coisas, só que na prática, no dia a dia, no cotidiano, é diferente. As atitudes são mais difíceis, não é? Justamente. É muito difícil, né? Principalmente quando envolve drogas, quando envolve uso de álcool ou de alguma outra substância psicoativa, onde muda o comportamento da pessoa. Então, não vai ser somente com palavras, né, pedindo desculpa ali que a pessoa vai mudar. Então, esse ciclo, ele retorna. Ele retorna novamente aquela mesma na discussão, atenção, a discussão, e começa agressão, tudo de novo, né? E o fim disso, se a gente sabe que se a gente não quebra esse ciclo, não corta, não rompe, né? Geralmente é a morte, né? Onde a mulher é agredida e daí a gente não tem mais o que fazer, infelizmente. Muito bem, é uma pergunta que me parece ser muito própria do homem, mas vamos dizer que numa discussão eu tenha percebido essa tensão e que eu não tenha partido para a violência, mas eu senti muita vontade, tá? Que eu estava tão nervoso enquanto homem e tive vontade realmente de bater. Eu também posso buscar essa ajuda, eu também posso, porque eu não quero realizar isso. Pode acontecer, existe de repente homens que tenham procurado essa ajuda porque eles percebem que eles podem estar caminhando para isso, ou é muito difícil isso acontecer? É muito difícil. Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal, que é um trabalho já na prevenção, para que não ocorra, no caso, o pior, né? Que não venha acontecer uma agressão, levar a outros agravantes, mas seria o mais adequado, trabalhar um trabalho preventivo. Então aqui nós estamos realmente dependendo da mulher quebrar esse ciclo de discussão, agressão e lua de mel. É ela que vai precisar fazer isso, porque dificilmente
Dificilmente o homem vai chegar e pedir ajuda dizendo que ele está errado, que ele precisa de ajuda. Muito difícil. É muito difícil porque geralmente o abusador, o agressor, ele camufla muito, ele esconde. Ele esconde que está fazendo alguma coisa errada, porque ele tem a consciência disso, embora ele não consiga se controlar. Então é muito difícil. Ele acha que ele é o certo, que, sabem, ele esconde muito bem. Não tem como a gente perceber qual é por exemplo, não tem um perfil do abusador, do agressor, né? Não existe um perfil, porque ele esconde muito bem. Então a gente acha de repente que é uma pessoa muito educada, né? Como o caso ali que aconteceu com esse bilionário que veio a violentar a atriz e ex-modelo, né? Então, aparentemente é uma pessoa digna de total confiança, né? Perante a sociedade. E só que a gente não sabe lá dentro de casa, né? Lá na individualidade dele. Exatamente. Agora vamos partir desse do dia a dia, e que é uma frase muito recorrente, e tanto de homens quanto mulheres. Alguma coisa fez para merecer. Por que nós temos essa facilidade para arrumar uma desculpa para isso? O porquê disso? Por que a sociedade ainda aceita isso e diz, certo, ela mereceu? É como os casos que a gente tem visto, e nós vamos discutir aí com relação ao abuso sexual e tudo mais, ou seja, estava querendo, estava se oferecendo. É que a nossa sociedade ainda, infelizmente, é muito machista, né? Então, embora a mulher tenha conquistado a liberdade já há muito tempo, né? Hoje eu ainda estava lendo ali, depois da Revolução Industrial, onde a mulher passou a trabalhar, onde deixou de ser a dona de casa totalmente, cuidado aos filhos, aos afazeres domésticos, que a mulher buscou essa independência, essa liberdade. Se a gente for ver pelo século XVIII, XIX, a gente faz um tempinho já, só que a nossa sociedade ainda, o pensamento do homem, não somente do homem, como você estava falando ali no início, algumas mulheres também carregam, às vezes pela sua criação, né, pelos seus valores, esse pensamento machista. E isso aí dificulta muito na relação entre um homem e uma mulher. E até mesmo quando a mulher chega aos locais, onde geralmente é um homem que está à frente, na delegacia, nos canais de comunicação, ela tem medo, então, sente um receio de se expor, de falar, justamente por esse preconceito, por essa cultura machista ainda, né? Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser mudada e ser repensada. Por isso, a gente precisa desses locais, né? Para refletir, para expor, para comunicar, para falar um pouco sobre o que Exatamente. Traz a violência. Exatamente. Né? A hora de expor e a hora de falar sobre isso, que seja uma pessoa que tenha esse olhar compreensivo e que tenha a empatia de entender qual é esse sentimento, né? Qual é o sentimento de quem foi agredido. Porque ter uma visão de quem apenas está escutando, certamente, ele está fazendo uma avaliação muito fria, sem uma análise de toda uma situação de sentimentos aí também. É necessário, às vezes, se faz necessário. Um profissional seria interessante. De repente, nós podemos aqui imaginar que seria interessante, nessas audiências, de ouvir uma psicóloga para poder entender, um psicólogo, um profissional de psicologia para poder entender esta situação. Porque nós vemos assim, né, Morgana, nos números que nós tratamos, de quase 400 casos de violência, pouco mais de 60 se tornaram inquérito. Porque os outros entraram naquele ciclo que você falou, certamente voltaram lá, da discussão, da agressão e da lua de mel. Isso, daí eu deixo para lá, né, é assim mesmo, aquela visão onde a mulher tem que ser submissa ao homem, ou até mesmo a esperança que o cônjuge mude, né, que a pessoa que violentou volte a gostar dela novamente, que não venha mais a fazer isso, um pouco a vergonha também, né, de se expor, Nós temos aí situações, falar, né?
ainda quando a mulher ainda, em alguns casos, em muitos casos, ainda é muito dependente da questão financeira. Sim. Mas não é mais só isso que tem feito, não é? Porque mesmo com essa evolução, com essas conquistas das mulheres, elas ainda têm esse ar reprimido também próprio delas, né? Segundo as pesquisas, mais de 50% ela não chega ao relato, à denúncia que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, né? Pelo fato da dependência financeira, mais de 50%. E os restante, né, o restante desse percentual, então, ficaria, como eu falei, um pouco de vergonha, né, às vezes pelo fato também do agressor ameaçá-la, né, ameaçá-la até de morte, se ela vir a contar. Também o medo de perder os filhos, perder a guarda dos filhos, o medo de sair de casa, de ter que enfrentar uma vida sozinha, que para a mulher não é tão fácil assim. Então, tudo isso são fatores, né, que levam a mulher muitas vezes a permanecer calada. Mas a maior parte, maior percentual, então, 56%, conforme as pesquisas, leva em conta a dependência financeira. Você já me disse que dificilmente vai ser o homem que vai quebrar esse ciclo, que ele dificilmente vai fazer um exame de consciência que ele possa estar encaminhando, ou se ele já fez, ele queira ajuda. Como é que dá um basta? Lá no início mesmo, não há essa possibilidade? O que você indicaria para as mulheres, para a sociedade como um todo que nos assistem agora? Qual a sua indicação? Um basta seria, então, a mulher procurar ajuda, denunciar, né? Chegar até esses canais de comunicação, que é o 180, Disque 180, ou o mais conhecido, que é o Disque 100, né? Registrar o BO na delegacia da mulher e, se preciso for, até solicitar, o que muitas vezes a pessoa não sabe, né? Uma medida protetiva, já no momento do registro do BO. Explica para nós aqui o que é uma medida uma protetiva. medida de proteção, onde a pessoa, se for do convívio de dentro de casa, por exemplo, um marido ou alguém que esteja agredindo dentro do lar, se afaste, né? Se afaste dela, por algum tempo, até que tudo fique esclarecido, a situação seja resolvida, em que cada um possa encaminhado até os órgãos competentes, né? Até o juiz, no caso, né? Então aqui, depende muito, está mais uma vez na mão da mulher dar um basta nesse ciclo aí também. Talvez era utópico aqui eu entender que poderíamos ter casos em que eu possa evitar, enquanto uma pessoa instruída, e não é porque... E aqui tem muitos casos de que, porque meu pai é assim, minha família é assim. A gente pode quebrar esse ciclo. Não é porque era assim que tem que ser assim para o resto da vida. Há possibilidade, as pessoas têm acesso à informação mesmo. A sociedade, como ela participa nesta proteção? Porque às vezes aquela frase que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ela é muito machista, e continua sendo aí nos nossos dias. O papel da sociedade, então, é se atentar para isso, né? Que de repente, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Né? Quando você ouvir, de repente, um vizinho, uma vizinha tua lá apanhando, aconteceu alguma coisa, qual é o nosso papel? É denunciar, procurar uma delegacia, polícia, né? Delegacia mais próxima. A gente sabe que a delegacia da mulher só funciona durante a semana, né? Nos finais de semana não está aberta. Mas existe o canal que é o Disque 100, como eu falei ali antes, né? Procurar até mesmo a polícia, né? E denunciar. Não precisa se identificar, não precisa falar o nome, nada. Pode ser uma ligação que vai ficar em sigilo, né? Mas o importante é comunicar, se envolver para que isso não proceda mais, que esse ciclo realmente seja rompido, né? Porque ali geralmente envolve, como os casos que a gente atende, envolve outros membros da família, que às vezes não são agredidos fisicamente, como a mulher, mas estão expostos àquela dinâmica familiar
gerando um certo tipo de uma violência psicológica, né? Principalmente quando envolve crianças, Isso vai me preocupa bastante. deixa marcas também Sim, muito, talvez mais profundas, porque muito profundas. talvez que o bater uma marca física, ela fica e o tempo faz com que ela apague. Mas o que fica na alma, no coração, isso é uma coisa que dificilmente será apagada. Tanto de quem foi agredido, tanto quem presenciou isso e viveu esse ciclo aí também. Sabe que de repente, aqui gostaria de expor toda a minha opinião de tudo que eu acho e, de repente, fazer um discurso com relação à violência, mas eu preciso entender principalmente quem é agredido e do sofrimento que passa e por qual passa, as situações e todos os temores, né, dessa violência que acontece. Mas o papel da nossa conversa, que começou lá com o Dr. Lucas e aqui, não que ele termina, porque a gente pode até voltar, e já quero deixar a Morgana aqui como convidada para a gente continuar discutindo esse assunto e esse tema. Gostaria de deixar aqui que é importante se desamarrar, cortar essas correntes e buscar a libertação. Ninguém é obrigado. Né? Não é que está dizendo que você não serve para nada, que você não tem capacidade para nada, que se você falar alguma coisa eu vou matar e você vai morrer de fome, que eu vou te jogar na rua, isso seja verdade. Nós precisamos falar de dignidade, de ser humano que merece respeito. E todos, homens e mulheres, nesse caso, quando a gente está falando, mulheres merecem respeito. Então, comece a pensar nisso, entendendo o seu drama, entendendo a situação em que vive, mas pensar muito nisso, que a gente precisa dar um basta. Nós precisamos realmente agir como ser humano. Por incrível que pareça, o ser humano é o único que subjuga a sua própria raça. Ele escraviza a sua própria raça, tá? Ele abusa da sua própria raça, tá? Ele não protege, enquanto os animais fazem isso, protegem o que é seu. Morgana, mais alguma consideração importante para a gente fechar a nossa conversa? Já que você tocou no assunto ali, então, além das marcas psicológicas, né, que é a baixa estima, prejudica até mesmo o desenvolvimento cognitivo, social, afeta várias coisas, né, na vivência da pessoa, né, ou até mesmo quando envolve crianças, no desenvolvimento da personalidade dessa criança, né, que convive ali naquela dinâmica familiar conflituosa, né. Então, além de tudo, até as últimas consequências, que seria uma depressão, né, onde a mulher realmente chega a precisar de medicamentos, de uma ajuda mais profissional, isso pode acontecer também. Além dos outros sintomas, como insônia, pesadelo, várias coisas que podem causar, né, se essa violência permanecer durante muito tempo, sem procurar ajuda, né. Então, são marcas, além das marcas físicas, as marcas psicológicas, né, que a gente costuma dizer as marcas da alma, né, Exato. onde as feridas não fecham, né, não cicatrizam, demoram bastante, às vezes nunca serão fechadas. cicatrizam, né. Tá certo. Olha só, quero agradecer aqui a Morgana, muito importante essas informações. A gente quer continuar alertando sobre isso, que essas estatísticas, que elas possam aumentar no sentido de que os números de quase 400 casos que foram registrados, eles possam ser levados a inquérito para que os agressores possam ser realmente julgados pelo que fez, e que, a partir disso, esses números diminuam. Diminuam não porque não foram registrados, diminuam porque a sociedade está melhorando, o ser humano está melhorando, nós precisamos disso. E se você precisa de ajuda, procure a delegacia de polícia, procure até, de repente, o assistente social, o CRES, aí pode orientar você a fazer. Procura por uma conversa, diga que está sofrendo, que eles podem encaminhar para uma ação mais efetiva para que você não seja mais agredida e que essa agressão familiar aconteça. Essa é a nossa conversa com o Gilmar Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada Até uma próxima oportunidade. Essa foi Morgana Brocardo Dias, psicóloga, que também atende no CRES, o Centro de Referências especializado em assistência social aqui da Prefeitura de Curitibanos. Conversas com o Gilmar Rodrigues, de volta na próxima semana com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Você pode assistir aos nossos outros programas clicando Via aí no portal do Via Pública Online, onde você vai assistir às nossas outras conversas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.